Bom, pessoal, então essa aula hoje é justamente para encontrar os autoestados de LZ e L2, né, L quadrado, né? O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é algo que a gente vem continuando desde a primeira aula, que é tentar mostrar que a parte angular da equação diferencial de Schrödinger escrito em coordenadas esféricas para um potencial central, ou seja, para um potencial que depende só da distância, né? Ela é justamente o nosso quadrado do momento angular, tá bom? Então, o que a gente viu, né? Que Lx, por exemplo, né, em termos de operadores, né, é basicamente o y, operador y, vezes o operador pz, né, menos z, operador py, tá bom? Da mesma forma, o Lx o Ly, desculpa, é o operador z, px menos x, pz. Isso aqui fica cíclico, né? Aqui é anticíclico. Aqui o Lz, por outro lado, né? É simplesmente x, py menos y, px. Tá bom? Se você desmembrar isso aqui em operadores, né? Você tem o seguinte, aqui vai ficar menos i h cortado. Aí a gente tem aqui operador y, dz, né? Menos z, dy. Né? E aqui também, menos i h cortado, z. Né? Você pode deixar aqui logo na forma de função, porque não vai influenciar muita coisa aqui na nossa conta, a não ser na hora de derivar. Né? A gente vai ter que levar em conta que aqui é a função z. Né? Então aqui tem ddx menos x ddz. Né? Isso aqui é menos i cortado, tá bom? X ddy menos y ddx. Tudo bem? E o que a gente vai fazer agora é fazer a transição de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Rθ. Como é que a gente faz isso? Sabendo que x é r cosseno, r seno de θ, né? Cosseno de φ. Y é r seno de θ, seno de φ. E z é r cosseno de θ. Tá bom? De tal forma que se você inverter essas relações aqui, não é difícil mostrar que r é a raiz de x2, y2, z2. Né? O nosso φ ele é basicamente o arco cuja tangente, arco tangente, né? De y sobre x. Tá bom? E o θ, ele é o arco cosseno de z sobre r, que na verdade é esse cara aqui. Então é z sobre x2, y2, z2. Pronto, aqui está as relações inversas, tá bom? E basicamente você vai fazer a transformação de que dx, por exemplo, escrito em coordenadas esféricas, é dr dy, dr dx, né? ddr mais dθ dx ddθ mais φ ddx, né? dφ. E assim vai. ddxy, por exemplo, né? É dr dy. A gente já fez isso aqui, demonstrando isso aqui, né? ddθ ddy mais dφ ddy dφ. Aí você faz por z também, né? Ou seja, no final das contas, o que você tem? Você pode tirar dessas relações aqui e observar o seguinte, que, por exemplo, dr dx, né? Quando você derivar isso aqui em relação a x, você vai ter simplesmente a 2x aqui derivando, né? Aí o que é o meio, cai um meio aqui, né? E fica a raiz embaixo.
ok? Cancela esse 2 com esse 2 aqui. Vai mostrar que isso aqui, DDR dx, por exemplo, né, é x sobre r. Né? X sobre r é seno de θ, cosseno de φ. Né? Por exemplo, outra coisa, dφ dx, né, vai ser o quê? Quando você derivar esse φ aqui em relação a x, a derivada, né, do arco tangente, né, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Né? Então é 1, por exemplo, né, 1 mais y ao quadrado. Só que a gente deriva o x também, então vai ficar y, né, menos 1 x2. Bom, quando você ajeitar isso daí, você pode mostrar que é menos seno de φ, por exemplo, sobre r seno de θ. Né? E assim vai, você vai mostrando cada um deles. Né? Esse aqui é um exercício trabalhoso, né? Chato, digamos assim, mas não é tão difícil de entender de onde é que vai sair. Tá bom? Então, por exemplo, o LZ, só para a gente fazer aqui, né? Ele é IH cortado, né? Como eu já peguei aqui, menos IH cortado, x ddy menos y ddx. Né? E aí eu vou usar justamente o fato de que o meu ddy, né, ele é o dr dy, né? Dr dy é simplesmente seno de θ. Vou usar aqui já seno de θ, seno de φ. Né? Eu vou fazer explicitamente isso daqui. O dr dy, né? Desculpa. Dr dy é isso daí. Dθ dy é cosseno de θ seno de φ sobre r, tá bom? E o dφ dy, ele é cosseno de φ sobre r seno de θ. Dá para a gente mostrar isso daí. Né? Então eu já tenho aqui pelo menos a parte do ddy. Né? E o ddx vai ser esse cara aqui também, né? Esse aqui, e falta o nosso dθ dx. Né? O dθ dx, para terminar aqui, a gente vai usar essas três expressões, dθ dx, dá para mostrar que é cosseno de φ, cosseno de θ sobre r. Tá bom? Bom, então, ddy vai ser o quê? Dr dy, quem é seno de θ? Seno de φ. São exercícios que dá para fazer, fácil. ddr, tá bom? Mais dθ dy, tá aqui. Cosseno de θ, seno de φ sobre r, d de θ, né? Mais quem? Esse rapaz aqui, dφ dy. Né? Dφ dy é r sobre r seno de θ. Tá bom? d dφ. E o nosso d dx vai ser quem? d dx é simplesmente dr dx. Dr dx é seno de θ cosseno de φ. Seno de θ cosseno de φ. ddr, né? Mais dθ dx. Dθ dx é cosseno de φ cosseno de θ sobre r dθ, mais o dφ dx, então é menos seno de φ sobre r, é menos seno de φ sobre r seno de θ dφ. Por que eu vou fazer o LZ explicitamente? Porque o LZ a gente já sabe que é, atuando aqui no seu autoestado, Lm, como a gente viu na aula passada, ele é mh cortado Lm. Então, é de se tentar imaginar, né, que esse rapaz aqui você possa ter uma função aqui que dependa de θ e φ, né, que seja mh cortado f de φ. E a gente vai tentar descobrir como é que essa função aí é construída, tá bom? Então vamos lá. O LZ vai ficar menos i h cortado, aí vem
essa expressão aqui, x, quem é o x? R, seno de θ, cosseno de φ, né? Vezes esse rapaz todo aqui. Então, é seno de θ, cosseno, seno de φ, então tá aqui, né? Mais cosseno de θ, seno de φ, sobre R, né? D de θ, tá bom? Mais cosseno de φ, R, seno de θ, D de φ, né? Isso aqui menos y, né? Y d de x. Então, quem é o y? R, seno de θ, seno de φ, e esse rapaz aqui, seno de θ, cosseno de φ, ddr, mais cosseno de φ, cosseno de θ, sobre r, d de θ, né? Mais, menos, né, na verdade, tem um menos aqui, seno de φ, sobre r, seno de θ. Tá bom? Aí você já vê o seguinte, que a parte radial, né, que a gente tem seno com seno, que a gente tem seno com seno, cosseno de φ, seno de φ, seno de φ, cosseno de φ. Ou seja, a parte radial ela vai embora. Como tinha que ser, por isso que o autoestado depende só de θ e φ. Tá bom? A parte radial vai embora. Tudo bem? E aí fica o seguinte, LZ, operador LZ, escrito em coordenadas esféricas, né? Vai ficar uma chavezinha. O R com o seno de φ, então vai ficar cosseno, seno, θ, cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ, d de θ, né? O que mais? Aí aqui, ó, perceba o seguinte, a outra parte angular que vai ficar menos seno de θ, cosseno de θ, seno de φ, cosseno de φ, d de θ. Então percebe que a parte em θ já vai embora também, né? Eu poderia já cancelar aqui, ó, porque vai embora, mas vamos continuar. Mais seno sobre seno aqui cancela, fica só cosseno ao quadrado de φ, d de φ, né? Menos, aí aqui fica mais, na verdade, com esse menos aqui, com esse menos. A parte do seno de θ vai embora, seno de φ ao quadrado, então fica só seno de φ, quadrado d de φ. Olha como simplifica muito aqui o LZ. Por isso que ele é interessante, ó. Esse cara aqui vai embora com esse cara aqui, né? Aqui é seno quadrado mais cosseno ao quadrado, então o resultado aqui é só menos IH cortado, d de φ. Olha que interessante. O LZ a gente mostra que é menos IH cortado, d de φ. Tá certo? Mas já descobri na aula passada, por exemplo, que LZ, atuando aqui numa função de onda, que dependa, por exemplo, de θ e φ, né, é mh cortado, θ, φ. Né? Só a parte, como o operador é só azimutal, depende só do ângulo φ, né, que é esse ângulo aqui que o R faz com o eixo X, por exemplo, que é o ângulo φ, né? O vetor R, por exemplo. Tá bom? A gente mostra que menos I é cortado, d de φ. Aí aqui não vai ter como botar uma função de θ, porque ela vai embora, não tem a função de θ, é só a função de φ de fato. M, H cortado, esse F de φ, né? Ora, quem é essa solução aqui? Então, d de φ de um F de φ é igual a M, o H cortado vai embora, né? Então fica M sobre menos I, F de φ, que é I e M, né? Então o F de φ é elevado a IM φ.
Ok? Então é isso que a gente mostra com relação à função de onda, né, do operador LZ, né, o autoestado do LZ. Tá bom? Então, qualquer função agora que seja escrita, vou pensar aqui numa função qualquer, que tenha uma parte angular em θ vezes I mφ, né, é autofunção de LZ. Qualquer função dessa forma aí é autofunção de LZ. O problema é que a gente quer agora uma autofunção, nós queremos que o θ e o φ seja a autofunção simultânea de L quadrado e LZ. Por quê? Porque eu já sei que L quadrado atuando nesse estado simultâneo Ln é L mais 1 H cortado sobre quadrado Ln. Né? E eu sei que LZ, como eu já descobri aqui, é M H cortado Ln. Então eu não quero qualquer função G, certo? Eu não quero qualquer função G. Eu quero a função G que o produto dela com mφ seja a autofunção simultânea de L quadrado LZ. Para isso a gente vai ter que buscar quem é essa função G distribuindo o L quadrado. Né? Quem é L quadrado? Aí é que está. Né? L quadrado vai ser Lx mais Ly Lz. Né? Aí eu vou deixar para vocês como exercício. Exercício trabalhoso, né? Vai levar muito tempo, a gente não perder tempo aqui. Colocar o operador Lx como função das derivadas dr, dθ e dφ, semelhante ao que eu fiz com o operador Lz. Deixar o operador Ly como função, né, de r, θ, φ. Tá bom? O Lz a gente já sabe que é aqui, ó, menos IH cortado dφ, então não precisa você fazer muita coisa. Você já sabe que esse aqui a gente já calculou. Né? E fazer o seguinte, por exemplo, você pode mostrar que o Lx, né, não é difícil de mostrar, só dá trabalho, né? Que o Lx é I, H cortado, seno de φ, d dθ, pode mostrar isso daí, mais cosseno de φ, seno de θ, embaixo aqui, d dφ. Ou seja, não tem a parte radial. Né? Da mesma forma, o Ly, né, você pode mostrar que é IH cortado, menos cosseno de φ, d dθ, mais cosseno de θ, seno de φ, sobre seno de θ, né, d dφ. Dá um trabalho, mas dá para mostrar esses caras aí. Quando você levar agora ao quadrado esse, levar ao quadrado esse, levar ao quadrado esse, aí você vai mostrar que o L quadrado é menos H cortado ao quadrado sobre 2, 1 sobre seno de θ, d dθ, derivada de seno de θ, d dθ, né? Mais 1 sobre seno quadrado, tá certo? De d dφ. Tá certo? Aí aqui onde está, né, o link, né, a conexão entre a teoria do momento angular, né, e a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Por quê? Porque lá eu mostrei explicitamente que quando você faz a separação de variáveis, né, na nossa primeira aula dessa unidade, né, equação de Schrödinger e separação de variáveis, né, você faz a separação de variáveis em coordenadas esféricas, considerando um potencial que depende só da distância, né? Eu mostrei explicitamente que este operador aqui, ele aparecia lá no problema. Ou seja, esse operador aqui, ele é L ao quadrado sobre H cortado sobre 2. Eu disse que ele era proporcional a L ao quadrado e de fato é. É simplesmente menos L ao quadrado sobre H cortado ao quadrado.
tá bom? Então, a gente já mostrou nas aulas anteriores que esse L quadrado, né, atuando aqui numa função que pode agora depender de θ e φ, né? Então eu vou colocar só assim, função g de θ e um f de φ, ele vai dar L mais 1, quadrado, h cortado ao quadrado, vezes a função g de θ, f de φ. Eu já encontrei quem é esse f de φ aqui, né? É a autofunção do operador Lz. Falta agora a gente fazer, né, a conexão com o g. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui agora o nosso L quadrado atuando no g. Como o L quadrado ele não atua, né, ele pode atuar no Lφ, né, sem problema nenhum, né? Vai sair aqui alguma coisa bem interessante, né? Vai atuar só nessa parte aqui, na verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, L quadrado, que é igual a menos h cortado. Então, L quadrado atuando aqui no g de θ e φ, vai ficar como? Vai ficar menos h cortado 1 sobre seno, né, de θ, seno de θ, dθ, tá bom? Mais 1 sobre seno de θ, d2 dφ2, atuando aqui no g de θ elevado a i mφ. Né? Isso aqui vai ser o quê? Menos h cortado ao quadrado, né? Aí, sobre f de φ, aqui passa direto nessa função, na verdade. Então, essa função passa direto aqui, aí é mφ, bom? Seno de θ, porque não depende do θ, né? dθ, seno de θ, dθ, dg, tudo bem? Aí agora quem passa direto é a função g sobre seno de θ. E aí a derivada segunda agora desse rapaz aqui. Quem é a derivada segunda desse rapaz? É i m ao quadrado. Então é menos m2, né, elevado a i mφ, tá bom? E pronto. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Menos h cortado ao quadrado elevado a i mφ, operador 1 sobre seno de θ, d dθ, seno de θ, dg de θ, dθ, né? Menos, né, m2 g de θ sobre seno. Isso aqui é um seno quadrado, né? Esqueci aqui do quadrado. Pronto. Né? Isso aqui tem que ser igual ao quê? L mais 1, h cortado quadrado, né? A função g e mφ, que é o seu alto valor. Cancela aqui o mφ, tem que valer para todo φ, né? Cancela o h cortado ao quadrado, né? E a gente fica com o quê? Vai ficar com menos 1 sobre seno de θ, d de θ, seno de θ, dg de θ, bom? Aqui menos começa a virar mais, então vai ficar mais m quadrado sobre seno quadrado de g, né, igual a L mais 1 de g. Tá? Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, aí a gente fica com a seguinte equação, né? 1 sobre seno de θ. Aqui já vira a derivada mesmo, diferencial
total, porque a função g só depende de θ, então fica seno de θ dg dθ. Né? Esse cara fica negativo, esse cara fica negativo também, só que passa para cá positivo, então vai ficar mais L mais 1 menos M sobre seno quadrado de G igual a 0. Né? Essa é uma equação diferencial em θ que a gente vai ter que responder, ter que resolver, não é verdade? Bom, essa equação aqui, alguns autores gostam de deixar desse jeito aqui, porque já é um formato, né? É chamada essa equação de equação diferencial associada de Legendre. Tá certo? As soluções g de θ são chamados polinômios de Legendre associados. Né? Basicamente é um P de L, M de θ. Né? São chamados polinômios de Legendre associados. Ou polinômios associados de Legendre. Né? Tá certo? Só que dá para fazer uma transformaçãozinha aqui interessante, né? Para deixar no formato mais singular, né? Que é o seguinte, né? Que é você usar o fato de que chamar aqui de x cosseno de θ, né? E fazer com que d dθ seja dx dθ dx, né? Ou seja, fazer uma transformação de variáveis aqui nessa equação diferencial, a fim de deixá-la mais interessante para ser resolvida, tá bom? Quando você faz isso daí, por exemplo, d dθ dx dθ, que vai ficar d dx, né? E o que? Cosseno de θ, derivado com relação ao θ, é menos seno, então fica assim, menos seno de θ d dx. Mas seno de θ, como é o seno de θ em relação ao cosseno de θ? Então vai ficar 1 menos x ao quadrado, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então se esse cara aqui é x quadrado, o seno ao quadrado é 1 menos x quadrado. Tá certo? Então fica aqui d dx. Bom, aí calcula também a derivada segunda, né? Para que é só a derivada primeira, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui com a derivada primeira. Então, para evitar estresse maior, né? Então aqui, ó, 1 sobre seno de θ, então vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x2, né? Essa equação aqui. d dθ é quem? É menos 1 x2 d dx, certo? A derivada do seno de θ, então é seno de θ, aqui vai ficar 1 menos x2 d dx dθ dg, né? Então aqui, ó, dθ dg está aqui, certo? Só que tem uma diferencial aqui, né? Então vai ficar menos ainda, 1 menos x2 d dx dg de x, né? Que o g agora depende de x, né? Mais ll mais 1, então vai ficar mais ll mais 1, tá bom? Menos m quadrado, seno ao quadrado é 1 menos x2, tá bom? G, então fica aqui g de x, isso aqui é igual a 0, tá bom? Como é que fica aqui então? Vai ficar assim, ó. Cancela esse cara aqui com esse, então vai ficar menos d dx. Aqui dentro vai ficar menos 1 menos x2 dg dx, mais
L mais 1 menos M 1 menos x2. Isso aqui multiplicado por g de x. Certo? Menos com menos dá mais. Então a derivada desse cara aqui vai ficar 1 menos x2, a derivada segunda de x, né? E quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai ficar menos 2x, a derivada primeira de g de x, mais L mais 1, menos M, 1 menos x2. Isso aqui é igual a zero. Tá bom? Essa equação aqui ela é mais familiar para quem faz aí, por exemplo, métodos matemáticos. Né? É a chamada equação diferencial associada de Legendre. Né? Aqui escrita em x. Né? Essa daqui, né, é angular. Você está usando o θ. Né? Essa daqui é unidimensional, né? Ou então, digamos assim, em x. Né? Tá bom? Equação diferencial de Legendre também. Associada, né? De Legendre. Então, os polinômios de Legendre associados. Né? Uma versão dessa equação é quando o m é zero. Né? Quando o m é zero, essa equação se reduz a x2, a derivada segunda de g de x, né? Menos 2x, g de x, mais L mais 1, g de x. Aí essa daqui seria só a equação diferencial de Legendre, sem ser associada. Né? As soluções, né, o g de x é os polinômios de Legendre. PL de x. Né? Nesse caso primeiro aqui não, a gente tem, né, um g que depende de m e de l, né, de x, que é os polinômios de Legendre associados. PL de x. Né? Ou seja, você vai encontrar assim, 1 menos x2, na literatura você encontra assim. A derivada segunda desse rapaz aqui, menos 2x, fez esse rapaz aqui, né? Mais, aí, L mais 1, menos M, 1 menos x2, tá certo? Multiplicado pelo PL de M de x. Essa é a forma mais tradicional da equação de Legendre associada. Bom, vou deixar aqui para vocês trabalharem aqui. A gente trabalha nas próximas aulas essa equação. Né? Então, a junção f de θ e φ, onde a gente pega os polinômios de Legendre associados de x, né? E multiplica pelo e elevado a m φ, isso aqui é chamado de harmônico esférico. Tá bom? Então, por exemplo, a junção de P de Lm, né? De cosseno de θ, vezes o Imφ, né? As pessoas chamam isso aqui de y de θφ, que são os harmônicos esféricos. Tá bom? Então, os harmônicos esféricos, eles são as soluções aqui de ML. Né? Os harmônicos esféricos, eles são, na verdade, as autofunções de L² e Lz. Tá bom? De tal forma que L² e Lm de θ e φ vai ser igual a L mais 1 H cortado, como a gente já viu. Né? E o Lz é M H cortado, Lm de θ e φ. Pronto.
Tá certo, pessoal? Então, aqui é onde eu queria chegar, né? Eram nessas duas equações, só que a partir da equação diferencial. Quando for nas próximas aulas, a gente vai resolver, né, a equação diferencial de Legendre associada, o método usado, né, o tradicional método de Frobenius, né, onde a gente vai ter que em algum momento limitar a série, como a gente vai ver posteriormente, né. E as questões de limitação da série, né, vai exigir, né, que esse cara aqui seja limitado pelo L. Né. Você vai ver explicitamente que pela equação diferencial, resolvendo a EDO, a gente também encontra uma limitação para o M em função de L. Né? Não só pela teoria do momento angular a gente encontra, mas também pela EDO. A gente encontra também que o M ele é limitado aos valores de L. Tá certo? Então, é bem interessante isso aqui, porque a própria EDO também te fornece essa limitação. Tudo bem? Para que as soluções venham a convergir. Tá certo? São os polômios de Legendre associados. E aí, quando você junta com a solução do operador LZ, né, que é esse cara aí, a gente encontra os chamados harmônicos esféricos. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Tá bom? Até mais.